Oi. Ai, que fofinho! Amei esse cenário. Oi, gente. Segundo vídeo aqui sobre livros. Hoje eu resolvi trazer um compilado de livros que eu gostei muito ao longo desses anos e que eu com certeza gostaria ter a memória apagada para ler de novo, porque eles são incríveis. Eu dividi eles em três categorias. Categoria mais, puxa, pesado, tá? Eu precisei de um tempo pra me recuperar depois que eu fiz essas leituras. Aí tem uns que são mais ou menos, que tipo, te dá uma reflexão, mas não te deixa tão abatido. E o último é aqueles livros mais leves pra descontrair, pra sair um pouco do dia a dia, assim, entendeu? Então é isso. Eu fiz essa divisão. Eu espero muito que vocês gostem. E essas são as 12 leituras que com certeza você tem que fazer em 2026. Então vamos lá, gente. Como eu vou indicar vários livros, então tem livros que eu não tenho mais, tanto porque eu peguei em biblioteca, que eu li há muitos anos. Tanto livros que eu acabei emprestando, acabei dando. Então os livros que eu não tiver físico aqui, eu vou deixar uma fotinha aqui do lado e o local que vocês podem encontrar. Eu vou começar pelos mais antigos de todos, que são dois: A Ilha Perdida e O Escaravelho do Diabo. Esses dois livros fazem parte da coleção Vagalume, que acho que ela era uma editora brasileira. Eu não sei se ela ainda tá aí, viva, mas eu sei que eu amava os livros dessa editora, eu lia muito, e as histórias mais marcantes para mim foram essas duas. A Ilha Perdida eu li umas 3 vezes, mais ou menos, e ela é muito legal, porque é a história, se não me engano, de dois meninos, que eles estão numa fazenda lá, e aí eles acabam, sem querer, parando numa ilha ali perto. Isso era muito legal, sobre sobrevivência, sobre amizade, tem um pouco de aventura. É aquela história bem tranquila para você ler, assim, pra desopilar um pouco. Então, com certeza, eu indico. O Escaravelho do Diabo, ele vai seguindo a mesma lógica, assim, no sentido de ser um livro mais infanto-juvenil, mas ele é mais voltado para romance policial. Então a gente tem um certo assassino, sempre deixa um escaravelho na cena do crime e ele só pessoas ruivas. Então é muito legal porque novamente é uma história onde os policiais não conseguem resolver e aí tem um jovem super inteligente, ele vai lá e resolve, enfim. É muito legal, foi o primeiro livro que eu ouvi. Esses dois livros eu acho que tem na estante virtual. Mas se não tiver, ou se vocês não conseguirem comprar, eu simplesmente descobri um site hoje, enquanto eu pesquisava, que se chama Internet Archive. Gente, eu não sei, vou deixar o nome aqui. E aí lá simplesmente tem, tipo, todos os livros da coleção Vagalume. Super legal. Então podem ir lá, tá bom? E eu espero que o site não caia, porque nós precisamos, né, de sites assim pra sobrevivermos a essa alta de preços dos livros. Terceiro livro é As Quatro Rainhas Mortas. Gente, esse livro aqui, de todos os livros que eu já li, com certeza esse daqui é o melhor plot que eu já tive. É basicamente uma história que fala sobre 4 reinos. É o reino Árquia, Eônia, Tória e Lúdia. E esses 4 reinos são governados por 4 rainhas. E é legal porque ele traz um plano de fundo muito focado assim em até uma crítica social devido à diferença que há entre esses reinos. Tem várias conexões que você pode fazer nessa história, dá várias reflexões, mas o ponto principal é a protagonista, que ela é uma ladra, e ela simplesmente acaba se envolvendo sem querer em um golpe político. Então, fica aí. Quarto livro, Coraline. Eu não sei se eu já falei desse livro aqui, acho que não. Gente, Coraline é muito, muito, muito bom. Tem o filme, mas o livro, ele é 1000 vezes melhor do que o filme. 1000 vezes melhor. Traz uma história de coragem, de determinação e até mesmo, assim, de você se arriscar, sabe? Às vezes a gente tem que se arriscar na vida. Agora o quinto livro, ó, metade dos livros são tranquilos aí. Então, é A Inconveniente Loja de Conveniência, eu já falei desse livro aqui no último vídeo. A senhorinha encontra um senhor em condições de rua, porque ele achou a carteira dela, né? E aí ele resolveu devolver para ela achou interessante aquela atitude dele e acabou dando uma oportunidade para ele trabalhar na loja de conveniência dela. E a parte mais legal do livro é que toda a história dele é construída em cima da visão de outros personagens. Então você vê as mesmas coisas acontecendo,
mas sob visões de diferentes pessoas. Então, esse é o arco mais legal de toda a história. E eu amei. Eu quero muito o livro 2. Quem sabe em 2026. Agora os livros médio. Tipo, tá pegando mais pesado. O Peregrino, do John Bunyan. Esse livro é fantástico. Esse aqui é o personagem principal, o cristão. Ele vivia na Cidade Perdida, se eu não me engano, esse é o nome da cidade. E aí, ele sempre carregava um peso muito grande nas costas dele. E certo dia, ele conhece o evangelista. E o evangelista apresenta para ele um local onde ele não precisaria mais carregar aquele peso. E aí ele toma coragem, resolve sair da cidade, deixa sua esposa e seus filhos e vai para a caminhada até a cidade celestial. Gente, a caminhada dele, sério, é de derramar lágrimas, literalmente. Esse livro aqui é um 1000 de 10. É muito interessante também ver a resiliência dele na caminhada, porque ele cai várias vezes, ele se desvia do caminho, ele perde pessoas importantes, e mesmo assim ele continua firme. Essa edição que eu tenho, tem até a história do John Bunyan. Curiosidade, ele escreveu esse livro aqui enquanto ele estava preso, tá? Porque era uma época de muita perseguição contra os cristãos. E é isso. É muito linda essa história. Eu amei, que é muita peregrina, mas eu quero na edição luxo, por isso que eu não tive até hoje. Esse próximo livro já é uma literatura brasileira, tá? Triste Fim de Policarpo Quaresma. Nossa terceira literatura brasileira aqui, tá? Brasil está presente. Ele é um livro que me causou muitos sentimentos. Foi a minha primeira e única obra que eu li do Lima Barreto. E assim, o Policarpo, ele é uma pessoa muito ingênua e muito apaixonada pela pátria. Isso faz com que ele tome atitudes que às vezes a gente considera engraçada, mas que no fim vai causar uma tragédia. O autor, eu acho que ele foi muito intencional na sua ironia e vê que o Brasil realmente assim não teve muitas mudanças desde a escrita desse livro. E, enfim, foi um livro que me causou um grande amor pelo Brasil, mas depois todo esse amor foi embora. E eu não vou dizer o porquê. Descubram. O terceiro da categoria é A Hora da Estrela. Foi um livro que eu peguei emprestado, então eu não tenho aqui. Mas A Hora da Estrela, da Clarice Lispector. É um livro muito... Foi o primeiro livro que eu li dela. E é interessante que ele é meio que dividido em duas partes, porque a autora, ela primeiro constrói o narrador, e esse narrador, ele constrói a história. Então, tem um roteiro muito interessante. Tem pessoas que gostam muito do início, tem pessoas que gostam mais do final. Eu gostei mais do início. Eu gostei muito da reflexão que se tem nas primeiras páginas. É um livro bem curtinho, eu acho que é 100 páginas só. E é muito legal, assim. Tem um filme no YouTube, com esse mesmo nome, A Hora da Estrela, que fala sobre a história da Macabea, né, que é uma jovem nordestina, traz questões de marginalização, de preconceito e até mesmo questões reflexivas sobre a vida, assim, que você fica... talvez eu seja uma Macabea. Quarto e último livro dessa categoria de moderadas é o livro da Ana Cláudia Quintana Arantes, que é uma médica que cuida de tratamento paliativo. E ela escreveu 2 livros, se não me engano. O que eu li foi A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver. Ele é muito, muito, muito bom. Ele traz muitas questões, assim, que você fica, às vezes, muito no senso comum e você não para pensar além. Então, ela traz essa virada de chave que a gente precisa para a vida. Então, por favor, leiam. Eu recomendo que vocês leiam lá pro meio do ano, que normalmente é uma época que a gente tá, assim, no modo automático. Então, para você parar, colocar a mão na consciência e pensar sobre a sua vida. Eu vou correr, que tá chovendo. Os 3 últimos livros. Vou começar por 1984, do George Orwell. Eu não sei se é assim que fala o nome dele. Mas esse livro aqui fala sobre Winston, que ele é um homem que vive em um estado autoritário, que controla os mínimos detalhes da vida das pessoas e elas são constantemente vigiadas. Então é um livro que traz muita atenção, por isso que eu já coloquei nessa categoria de livros mais pesadinhos. E, bem, dá pra ver, né, que tem muita história aqui dentro, tem muita coisa que acontece e você até pensa que tudo vai dar certo. O livro do George Orwell é A Revolução dos Bichos. Esse livro é muito interessante porque eu acho que ele também é uma grande ironia, no sentido de que você tem os animais
E, na verdade, é uma fábula, né? Então, os animais dessa fábula, eles resolvem destruir os humanos, acabar com os humanos. Eles expulsam, é uma cena muito boa deles expulsando os humanos, porque eles querem uma sociedade mais igualitária. Mas o que acaba acontecendo é o oposto disso. E aí é muito, muito legal, porque quando você começa a ver a história da humanidade, principalmente a história da URSS, você fica... Gente, tirei meu óculos, que tá chovendo, tava molhando meu óculos. O último livro que eu tenho é Tudo que Escrevo Me Mata. É um livro de poemas, na verdade. Poemas e poesias. E, gente, é um livro muito pesado. Eu li ele em 3 dias. Eu me identifiquei horrores, eu chorei horrores. Gente, agora uma pausa, porque eu achei muito injusto eu falar tanto de outros livros. Eu não falei do livro dela. Mas, basicamente, o livro dela traz uma temática de se encontrar em meio à dor. São poemas que trazem um processo em que há o rompimento de uma relação, mas o amadurecimento que veio da dor de perder essa relação e se encontrar de novo. Então, é uma trajetória muito linda que o livro constrói. Eu recomendo muito que vocês leiam, porque ele é assim, ó, muito bom. Enfim, gente, é isso. Vou ter que acabar por aqui, porque tá chovendo muito. E eu tô tomando banho de chuva. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Beijo. The skyscrapers causing